Nesse vídeo vamos apresentar um trabalho de sociologia que fala sobre os pensadores do século XIX, Durkheim, Weber e Marx. São considerados os pais da sociologia por terem fundado a sociologia e assim então apelidados pelos profissionais e alunos da área por os três porquinhos da sociologia. Agora vamos falar sobre Émile Durkheim, que foi um sociólogo, psicólogo e filósofo francês, nascido em 15 de abril de 1858 em uma família de rabinos. Ele estudou em algumas instituições tradicionais e tem como influenciadores Herbert Spencer e Alfred Spinas. Os fatos sociais. Segundo Durkheim, os fatos sociais moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que eles exercem sobre elas. Os fatos sociais são distinguidos pela sua exterioridade em relação às consciências individuais e pela ação coerciva que exerce ou é suscetível de exercer sobre essas mesmas consequências. Isso significa, as formas de coesão delineam o modo como a sociedade comporta-se. As duas principais formas de coesão são formadas pela solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Solidariedade mecânica delinea as sociedades mais antigas e rudimentares sem a influência do capitalismo. Solidariedade orgânica são as sociedades mais desenvolvidas e sob influência do capitalismo. Por fim, o suicídio. Durkheim entende que o suicídio é um fato social, presente em todas as sociedades. Ele considera o suicídio como toda morte que resulta imediata ou imediatamente de um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima. Existem três tipos de suicídio que marcam as sociedades e variam, de acordo com cada lugar e cada tempo. São eles suicídio egoísta, suicídio altruísta e suicídio anômico. Suicídio egoísta, quando o ego pessoal sobrepõe-se ao ego social e o indivíduo não suporta a vida e não vê da sociedade motivos para continuar vivo. Suicídio altruísta, quando o ego social é maior que o ego individual e o sujeito encerra a própria vida por uma ação maior que ele, em benefício da sociedade. Suicídio anômico, acontece em situação de anomia social, nas quais as pessoas sentem-se afetadas pela anomia e não veem sentido em viver daquela maneira ou têm a mente afetada pelo caos. Vamos então para Weber. Weber foi um sociólogo, jurista e economista alemão, nascido em 21 de abril de 1864, na Alemanha, em uma família de posses liderada por um advogado. Em 1920, uma pneumonia severa acamou Weber e o levou à morte, aos 56 anos de idade. Até então, o sociólogo havia publicado apenas os livros A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Economia e Sociedade e a Ciência como Vocação. Após sua morte, sua esposa foi responsável pela publicação póstuma de um segundo volume de Economia e Sociedade, entre outros. Os principais objetos de estudo de Weber foram o capitalismo e o protestantismo, levando o sociólogo a desenvolver uma sociologia da teologia. A ação social. Weber classifica a ação dos indivíduos em 4 tipos: tradicional, afetivo, racional, relacionado a valores, racional com relação a fins. Para ele, todos esses tipos de ação têm uma intencionalidade. Weber usa um exemplo bastante simples. Se você compra um perfume porque todo mundo está usando esse perfume, essa ação é do tipo tradicional, ou seja, que é baseada no que todo mundo faz. Agora, se você compra esse perfume porque lembra uma pessoa amada, essa ação é do tipo afetiva. Agora, se você compra um perfume caro para que todo mundo saiba que você tem condições de comprar esse perfume, essa ação é racional em relação aos valores. Agora, se você compra um perfume porque, no caso, seria um uniforme de trabalho, essa ação é do tipo racional com relação a fins. Enfim, Karl Marx. Marx foi um filósofo, ativista político alemão, um dos fundadores do socialismo científico e da sociologia. Nasceu em 5 de maio de 1818, no meio de uma família acomodada. A obra de Marx influenciou a sociologia, a economia, a história e até a pedagogia. Em consequência de uma bronquite e problemas respiratórios, faleceu em 1883. Com a colaboração do intelectual Friedrich Engels, Marx publicou o Manifesto Comunista e também publica o primeiro volume de sua obra mais importante, O Capital. Para Marx, as condições econômicas e a luta de classes são agentes transformadores da sociedade.
A classe dominante nunca deseja que a situação mude. Já os desfavorecidos têm que brigar pelos seus direitos e esta luta é que moveria a história, segundo Marx. Marx pensava que o triunfo do proletariado faria surgir uma sociedade sem classes. Socialismo científico. Ao elaborar uma teoria sobre as desigualdades sociais e propor uma forma para superá-las, Marx criou o que se denominou socialismo científico. Os principais conceitos desenvolvidos pelo socialismo científico são: materialismo histórico. O conceito de acumulação material é utilizado para explicar a história das sociedades. Materialismo dialético. O conceito material está intimamente relacionado com a dialética, que por sua vez se relaciona com o social e o psicológico. Teoria da mais-valia. Esse conceito está relacionado com a força de trabalho, o tempo de realização e o lucro obtido. Luta de classes. Esse conceito envolve a luta entre a classe burguesia e o proletariado. Revolução proletária. Proletariado luta pela sua ascensão a ocupar a posição da classe dominante. E com isso ficamos por aqui. Muito obrigado por assistir e espero que tenham um pouco de conhecimento por esses sociólogos muito famosos do século XIX.